Então, vamos abrir a Bíblia em Carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler no capítulo 4 da Carta aos Efésios, do verso 1 ao verso 6. Efésios 4, 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, antes de entrarmos aqui, deixa eu dar só uma palavrinha que faz parte da pregação. A vida espiritual é uma coisa trabalhosa e é uma coisa a ser construída dentro de cada um de nós. É como educar uma criança. A criança nasce ali, não sabe nada. A mãe tem que ter aquele cuidado, cuidar dela, alimentar, suportar as várias fases dela, quando chora, quando não chora. A criança não nasce falando, vai aprender a falar, de tanto observar, de tanto ouvir, até que vai cumprindo as fases da vida dela e ela se torna um adulto com conhecimento. Mesma coisa é a vida espiritual. Eu entro na igreja, eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que eu acreditei em Jesus Cristo. Eu falo isso direto. Agora começa um trabalho de educação, de ensino, de disciplina, de conhecimento. E leva alguns anos. Até que a pessoa vai ouvindo, que nem a criança, ela vai ouvindo a mãe, aí depois vai falar mamãe, né? A primeira palavrinha, e a segunda, acho que a primeira vai ser não, né? Não. E leva anos para ser estruturado, ensinado. Então, o evangelho não é uma coisa que eu vou para a igreja para Deus resolver o meu problema. Eu vou lá porque eu quero curar. Amanhã eu quero ficar rico, vou lá dar uma oferta, eu vou ficar rico. Não, agora eu quero trocar de carro, eu vou lá. Não é isso, meus irmãos. O evangelho é um conhecimento espiritual do que foi feito na cruz, conhecimento que vem de Deus. E eu tenho que ser construído, educado. Um médico não chegou a ser médico porque com 10 anos de idade ele quis ser médico e passou todas as fases. Não. Ele teve que estudar anos e anos até amadurecer e se formar um médico. Depois passar por um período de experiência ao lado de um médico experiência para saber tudo direitinho como vai fazer a cirurgia. Esse conhecimento não veio em uma semana. Assim é a vida espiritual, tem que ir aprendendo passo a passo e crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, até que Deus vai abrindo o meu entendimento. E quando Paulo diz lá em Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava, sentia e agia como um menino. Mas um dia eu vim a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então, eu tenho que ir crescendo, amadurecendo e deixar as coisas de menino na religião. As primeiras coisas, os primeiros ensinos, porque às vezes eu fico preso, eu estou há 20 anos na igreja, eu estou parado com entendimento como se eu tivesse 3 anos na igreja, eu estou 40 anos na igreja, a minha cabeça não evoluiu nada, eu estou lá praticando aquela mesma mesmice de 37 anos atrás, eu não evoluí, porque eu estou num lugar que não ensina nada. Ele só me leva a fazer campanha, voto, sacrifício, campanha, voto, sacrifício e ser dizimista, campanha, voto, sacrifício. Eu fico rodando nisso, acaba uma campanha, começa outra, acaba. Eu vivo uma vida com essa mentalidade, não evoluí nada, não tenho conhecimento de nada. Por isso que o nosso trabalho é um trabalho lento, que requer paciência, ir ensinando, levar você a uma maturidade. E o que nós vamos falar hoje
É um assunto sobre maturidade, é deixar as primeiras coisas, para nós entendermos o que é o Evangelho, o que acabou e o que começou. Você tem, quando pegar a Bíblia na mão, você tem que entender isso. O que acabou na Bíblia, o que começou? A Bíblia é a palavra de Deus, é claro que é a palavra de Deus, mas eu tenho que entender que na cruz, Cristo cumpriu a velha aliança, cumpriu os sacrifícios da lei, acabou com as festas, toda aquela mentalidade do Velho Testamento, que não é evangelho, é judaísmo e é palavra de Deus. Quando Cristo vem, ele acabou isso na cruz. E tem que entender que aquele passado do Velho Testamento, muita coisa linda lá. Mas aquilo é judaísmo, a igreja não existia no Velho Testamento, a igreja vem existir no Novo Testamento. Então, quando pegar a Bíblia para estudar, eu tenho que saber o que acabou. A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas o que acabou e se cumpriu? Se cumpriu e se acabou, deixa para lá. E o que começou? Começou a nova aliança, um novo entendimento. Opa, é isso que eu preciso aprender. Aprender o que acabou e começar a aprender o que começou. Está bem definido isso na sua mente? Nós vamos falar coisas que vêm depois da cruz. Aquilo que acabou ficou para trás. E o que começou vem depois da cruz. Então nós estamos nesse verso 5. Do verso 1 a 4 nós já falamos todos esses domingos anteriores. Verso 5, olha lá. Há um só Senhor, já falamos sobre isso. Uma só fé. E hoje nós vamos falar um só batismo. O que Paulo tem em mente quando ele fala que só existe um batismo? O que batismo que ele está dizendo? Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Então, que batismo é esse que Paulo tem em mente? Ele vai revelar esse batismo no capítulo 6 de Romanos, mas nós vamos ver isso só no final. Então, quando se fala de batismo, a primeira coisa que vem na nossa mente é um pastor, um bispo, mergulhando alguém na água e saindo da água, e agora ele vai dizer assim: agora essa pessoa faz parte da igreja, agora ela pode tomar a ceia, agora ela está salva, porque ela mergulhou na água e saiu da água. Seria isso que Paulo tem em mente quando ele diz aqui, que só existe um batismo? Esse batismo em água, se eu procurar o Velho Testamento, eu não vou encontrá-lo lá. Por quê? Porque lá na Velha Aliança não tem batismo em água. Quando é que começou esse negócio de mergulhar as pessoas na água? Começou com João Batista. Por isso que ele era João, o que batizava, João Batista, né? Quem era João Batista? Ele era filho de sacerdote, conhecia todo o Velho Testamento. O pai dele falou muito dos sacrifícios, da lei, dos rituais religiosos que o pai cumpria lá no santuário, não é? E ele foi chamado por Deus para abrir um caminho para a chegada e vinda de Jesus Cristo. Então vamos trabalhar nesse pensamento aqui agora. Vamos abrir lá em Marcos e Marcos capítulo de número 1. E vamos ler aí alguns versos, do verso 1 ao verso 6. Marcos 1, verso 1 ao verso 6. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos foi um dos apóstolos que andou os 3 anos e meio com Jesus, que viu Jesus fazer milagres, expulsar demônio. Não, Marcos ele vem depois, ele não faz parte daqueles primeiros discípulos que seguiam Jesus. Então, o livro dele, ele foi procurando pessoas, ele foi se informando e anotando, como escrevendo uma história, né? Então ele está dizendo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, falando a respeito de João Batista: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Quem era esse? Olha lá, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A respeito de que Marcos está falando isso? A respeito de João Batista, que lá na velha aliança
dizia que apareceria alguém no deserto e seria a voz do que clama no deserto e prepararia, chamaria o povo ao arrependimento, prepararia o povo para a chegada de Cristo aqui na terra, por ministério de Jesus Cristo. Aí ele vai continuar no verso 4. Apareceu João Batista no deserto. Olha lá o verso anterior, voz do que clama no deserto. João Batista cresceu, se tornou um homem, ele aparece lá no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Agora presta atenção. Para a remissão dos pecados. Então, essa palavra remissão, talvez você não saiba nem o que é isso. Mas é muito importante você pegar certas palavras e descobrir o que elas significam. Não é só remissão dos pecados. O que significa a palavra remissão? Né? Remissão significa a retirada, a remoção dos pecados. Agora, vamos começar fazendo essa pergunta. Como é que pode alguém mergulhar na água e o batismo das águas remover e haver remissão, retirada dos pecados? A água tem poder para fazer isso? Mas eu não aprendi que na cruz houve a verdadeira remissão e a retirada dos pecados? Como é que o mergulho em água teria o poder igual ao que foi feito, o que Jesus fez na cruz através da sua morte? Agora continua. Saíram, verso 5, saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos. Então está aqui a narrativa. Quem começou com esse batismo de mergulhar as pessoas na água? João Batista. Ele foi profetizado na velha aliança que ele seria uma voz que viria, e o ministério dele não era no templo nem na cidade. O ministério dele, ele iniciaria o ministério no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, repetindo, se eu for na velha aliança procurar batismo em água, não existe. Isso começa com João Batista. Está bem claro isso? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. João Batista, quando começou o ministério dele, Cristo já havia morrido na cruz? Certo que não. A nova aliança estava em vigor? Certo que não, porque Jesus nem havia ainda se manifestado. Ele não havia ido para a cruz e nem estabelecido a nova aliança. Então o ministério de João Batista, ele começa debaixo da lei. Ele era um personagem ainda debaixo da lei. Cristo não havia morrido na cruz, então a lei está em vigor. As práticas da lei, a subordinação à lei está em vigor. Então o ministério de João Batista começa antes da cruz. Na prática do judaísmo, a nova aliança não foi estabelecida ainda, porque Jesus ainda não morreu. Então o batismo nas águas é antes ou depois da cruz? Antes da cruz. João Batista teve o seu ministério na nova ou na velha aliança? Na velha aliança, debaixo da lei. Vocês estão capturando esse pensamento aí, estão entendendo? Então eu tenho que trabalhar assim bem devagarinho para chegarmos lá. Agora vamos ver o que o próprio Jesus ele disse a respeito de João Batista. Você está em Marcos, vai ali, Lucas, capítulo 16. Lucas 16. E vamos ler ali o verso 16. Vamos ler desde o 14, né? Os fariseus, Jesus falou uma parábola sobre o administrador infiel, e os fariseus que eram avarentos, eram religiosos que só gostavam do dinheiro. Verso 14, Lucas 16, 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Agora ele vai falar a respeito de João Batista. A lei e os profetas vigoraram até quando? Até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus,
E todo homem se esforça por entrar nele. Então o que Jesus está dizendo? A lei e os profetas vigoraram até João. Então João é o último personagem da velha aliança. O que é essa palavra vigorar? Ela teve a sua validade, o seu funcionamento, a sua vitalidade. Então a lei e todos os profetas, até o tempo da vinda de Cristo, eles vigoraram até João. Então João, o seu ministério foi um ministério ainda debaixo da velha aliança. Consequentemente, o batismo que ele batizava era um batismo voltado para os judeus debaixo da velha aliança. Agora olha o que ele fala na parte B do verso. Anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. Como assim? É por esforço que eu vou entrar no reino? Ou eu vou entrar no reino pela graça? Na lei era por esforço. Isso dando a entender o quê? Que ainda debaixo do ministério de João Batista, a coisa era por esforço, por obras próprias, totalmente divergente da graça de Deus, que não existe esforço nem obras próprias. É pela graça de Deus que nós somos salvos e entramos no reino. Não é por esforço nem por obras próprias. Estamos indo? Está acompanhando isso? Olha, é um degrau de cada vez. Agora vamos lá, Mateus capítulo número 11. Volte um pouquinho. Mateus capítulo do número 11. Nós vamos ler a mesma palavra, mas com um tom diferente aqui. Mateus 11. O verso 11. Do 11 ao 13. Vamos, Mateus 11, presta atenção. Mantenha a tua mente ligada para entender o que estamos lendo e falando. Mateus 11, 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora ele põe um fim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então a coisa, o ministério de João era um ministério ainda debaixo da lei. Agora é um assunto interessante. Ele diz assim, no verso 11, de todos os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Então todo aquele pessoal do Velho Testamento, Moisés foi grande, Abraão foi grande, Davi foi grande, mas Jesus disse que todos eles que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Então João Batista que não fez milagre, que não fez grandes coisas, foi maior do que todos eles. Agora ele diz, o menor no reino dos céus é maior que ele. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Já aprendeu isso, não aprendeu? E quem não nascer de novo não pode entrar. Você já entrou no reino? Já nasceu de novo? Então você já está no reino. Então o menor no reino é maior que João Batista. Então você que crê hoje no Evangelho da Graça, que é um crente salvo pela graça, ainda que você seja o menor nessa condição de reino de Deus que já está em nós, você é maior do que João Batista. Acredita nisso? Pastor, o senhor está exaltando. Não, nós estamos na nova aliança. Nós já estamos no reino, o reino já está implantado dentro de nós. Nós nascemos do alto, estamos e entramos no reino de Deus. Consequentemente, João Batista era um personagem da velha aliança, e o menor no reino é maior do que João Batista. Você que é um crente comum, você é maior que João Batista no reino de Deus, na nova aliança. E a lei e os profetas vigoraram até João. Recapitulando, então João, você poderia perguntar, João, pastor, foi um pregador da velha aliança? Não sou eu que estou dizendo. Lucas 16, 16, ali os profetas vigoraram até João. Teve o seu vigor, a sua validade até João Batista. Agora, qual a conclusão? Nós estamos falando do batismo. Qual a conclusão? Que esse batismo que eles batizavam nas águas
é uma coisa antes da cruz, é uma coisa debaixo do domínio da lei. O batismo de João era uma coisa direcionada ao povo judeu. Os gentios não tinham parte nisso. Consequentemente, era uma coisa da velha aliança. Pastor, mas no começo da igreja, você que é mais velho que está aqui, eu vi o Senhor batizando em águas. Eu também fiz isso, também fui batizado. Mas eu não posso permanecer com a mentalidade de menino e de criança uma vida inteira. Conforme vocês vão tendo entendimento aberto, enxergando o Evangelho e crescendo, vocês vão entendendo que tudo que antes da cruz era, acabou. A cruz encerra a velha aliança. E tudo que vem depois da cruz é que é o Evangelho da graça de Deus. Então, se João Batista é um personagem da velha aliança ainda, o batismo dele é um batismo da velha aliança. Então, quando Paulo se refere em Efésios 4, que só há um batismo, Paulo tem em mente, claramente, que esse batismo que ele fala não é mergulhar alguém na água, que não é o batismo de João. O que Paulo falou em Romanos 10, 4? O fim da lei é Cristo para a justiça de quem? Dessas pessoas, daqueles que acreditam. Então, o que Paulo assevera ali, dizendo que o fim da lei é Cristo? Paulo era um judeu, nasceu debaixo da lei, frequentou sinagogas, conhecia tudo do Velho Testamento, mas quando ele entendeu o que foi feito na cruz, ele entendeu que toda a religião dele, o judaísmo, teve o fim na cruz. Então, Paulo sabia que aquilo que João Batista praticava foi uma coisa que foi encerrada na cruz, que o próprio João Batista era o último personagem da velha aliança. Estão me acompanhando? Está esquisito isso? Vai ficar um pouquinho mais agora. Tá? Eu disse, vamos soltando a mente. Quando eu era menino, pensava como menino, com aquela mente religiosa. Quando eu cheguei a ser homem, Paulo disse, eu desisti daquela mentalidade, porque o homem aprendeu muitas outras coisas, ele amadureceu e ele viu que aquele pensamento, aquela doutrina de menino, tudo aquilo era uma coisa passada. Ele deixou de fazer as coisas de menino. Então, perguntando, João Batista era um personagem da lei ou da graça? Me responde. Da graça. Hã? Da lei. Enganei vocês, né? Entende isso, não? Então o batismo dele em águas era da lei ou da graça? Da lei. Esse batismo de João Batista pode salvar alguém só porque alguém se batizou? Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, volta lá em Marcos, vamos ver, volta lá, Marcos, você está em Mateus, já é o próximo. Vamos trabalhar na palavrinha remissão. Marcos capítulo 1, vamos ver o que Marcos escreve aqui. Marcos 1, eu estou com um dedo só aqui, pronto, cheguei. Marcos 1. Verso 4. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento. O que é o batismo de arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Eu estava indo numa direção, eu tive um conhecimento e descobri que aquela direção era errada. Então, a minha mente muda. E eu vou agora para uma outra direção. Vocês estão entendendo? Isso é arrependimento. Reconheço que estava indo num lugar errado, uma mentalidade errada. Eu me volto ao contrário e começo a caminhar numa outra direção, totalmente oposta àquilo que eu estava seguindo e caminhando. Então, olha aqui, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento. Agora, olha essa palavra, remissão dos pecados. Então, o que Marcos tem em mente? Que aquele batismo, mergulhar alguém na água, tinha o poder de haver remissão de pecados. O que é a palavra remissão? É uma ação de Deus de perdoar e retirar os pecados. Retirar e perdoar os pecados.
Mas isso aí tem alguma coisa errada, porque eu aprendi o quê? Que o pecado é perdoado e retirado só através do sacrifício de Jesus. Se ele não derramasse o sangue dele, como eu poderia ser perdoado e o pecado retirado da minha vida, minha dívida paga? Olha, se ele está dizendo que a remissão, que é o perdão e a retirada dos pecados, o batismo tem esse poder de fazer isso, então por que Cristo morreria na cruz? Bastava se alguém ser batizado que havia o perdão e a retirada e o pagamento pelos preços do pecado. Jesus não precisava morrer na cruz, porém, como era uma coisa antes da cruz na lei, só funciona essa remissão quando? Ali. Agora, depois que Cristo vai para a cruz, um banho na água, um mergulho na água não pode fazer nada por mim. Eu creio no que ele fez na cruz e houve o perdão e a retirada do pecado, o pagamento da minha dívida, pelo sangue derramado na cruz, não por nenhuma água de batismo algum. Entende isso ou não? Agora vamos lá para Atos capítulo 2, né? O derramamento do Espírito Santo, onde surge a igreja, onde a igreja começou, Mateus, Marcos, Lucas e João, a igreja estava ali? Não, a igreja começa de Atos 2 para frente, que o Espírito Santo é derramado, vem o selo de Deus no coração de todas as pessoas que acreditavam. Então, eu estou aqui em Romanos, passei e não estou vendo, um pouquinho de paciência. Atos capítulo 2, vamos ver aqui. Esse capítulo 2, o Espírito Santo é derramado, acontece aquelas coisas todas, e a partir do verso 14, Pedro vai fazer um discurso. Ele vai falar a respeito do Cristo na cruz, dos pecados, e essas coisas todas. E aí, no verso 37, os que estavam lá, ouvindo isso, vão fazer essa pergunta para Pedro. Presta atenção. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Agora, presta bem atenção no que Pedro vai responder. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, olha lá, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, quando eles perguntaram para Pedro o que devemos fazer, Pedro fala a respeito do arrependimento, mudança de mentalidade. Agora, Pedro apresenta o batismo de João Batista. Agora aqui é o ponto, você vai falar assim, isso aqui é o Novo Testamento, pastor, está depois da cruz, presta atenção. Pedro disse: seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. O que Pedro está dizendo? Olha, se vocês forem batizados, que é aquele batismo de João, haverá remissão de pecados. Os pecados serão perdoados, a sua dívida vai ser paga e o pecado será removido. Como pode Pedro falar isso se na cruz o sangue já havia sido derramado e a nova aliança já havia sido estabelecida e já estava em vigor? Por que Pedro falou isso? Você acha que os apóstolos entenderam o evangelho no dia seguinte? Eles andaram 3 anos e meio com Jesus, viram Jesus fazer milagre, aquelas coisas. Eu já expliquei que Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Aquele jovem rico chegou e falou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Jesus não falou: pela graça sois salvos, basta acreditar em mim. O que Jesus falou para eles? Sabes os mandamentos, não matarás. Apontou a lei para ele. Por que Jesus apontou a lei para ele e não falou sobre a graça? Porque ele não foi para a cruz, não morreu. O evangelho não começou ainda, o evangelho da cruz para frente. A graça de Deus, a nova aliança não está em vigor. Então Jesus, por ser um obediente à lei, só podia apontar a lei para aquele jovem, não falar nada da graça. Se você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João,
As pregações de Jesus Cristo, ele nunca falou nada, pela graça sois salvos mediante a fé. Por quê? Porque a graça não estava em vigor, a nova aliança não estava em vigor. Isso só vai se tornar real depois da morte de Cristo na cruz. E lá na frente, em Atos 9, Deus levanta o apóstolo Paulo, que vem a revelação do Evangelho, e ele diz, em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a mentalidade dos discípulos, ali em Atos 2, eles têm em mente só aquilo que Jesus Cristo fez ali. Eles têm em mente aquele batismo de João Batista, porque eles eram discípulos de João Batista antes de Jesus se manifestar. Pedro tem aquela mentalidade dos judeus. Pedro ainda está agarrado na lei. Pedro nem entende que a velha aliança acabou na cruz. Pedro nem, se você for ver lá em Atos, lá na frente, você vê que Pedro, para entrar na casa de Cornélio, teve um ritual todo que Deus teve que fazer para ele poder aceitar um gentil e entrar na casa de um gentil, porque na lei um judeu era proibido entrar na casa de um gentil, alguém que não fosse judeu da mesma fé que ele. Então no começo os apóstolos de Pedro não entendiam nada do que era evangelho. Eles entendiam os milagres que Jesus Cristo fez, o batismo de João Batista, expulsar demônio, aquelas coisas. Eles nem sabiam que a velha aliança havia acabado na cruz. Entende o que eu estou dizendo? Eles nem sabiam de nada disso. Então Pedro ainda prega o batismo de João Batista: arrependei-vos para a remissão dos pecados. Se vocês mergulharem em água, então o pecado Deus vai perdoar vocês, vai ser liberto do pecado, e os pecados... Não, depois da cruz não tem mais esse tipo de atuação. Depois da cruz, o perdão dos pecados, o preço pago, a remissão dos pecados é feita através do sangue de Jesus na cruz. Você entende? Isso tudo mudou. É aí que está o segredo. Até a cruz é uma coisa. Da cruz para frente, tudo mudou. Tudo mudou. Então, vou recapitular para ficar bem na sua mente. Não se canse. A carne fica com calor, fica cansada, fica com sono. Chacoalha, dá uma de pentecostal na carne. Faz assim, ó. Receba o poder. Faz assim um pouco, acorda. Puxa a sua orelha assim, que nem sua mãe fazia. Está acordando? Deu um reteté aí, acordou. Pentecostal aqui é só isso. Estou brincando com você. Então vou recapitular. A mentalidade, quando o Espírito Santo vem, a mentalidade dos discípulos, a mentalidade ainda debaixo da lei, eles não entendem nada que a nova aliança acabou. Eles não entendem nada que o fim da lei é Cristo. Eles todos ainda estão debaixo daquele judaísmo, com aquela cabeça da velha aliança que acabou na cruz. Então eles vão pregar aquelas mesmas coisas, sem entender que uma nova aliança está em vigor. Está claro isso? Sim ou não? Então vamos um pouquinho para frente agora. Entendeu o que quer dizer a palavra remissão? Agora, o que é esse verdadeiro batismo que Paulo tem em mente? O que significa a palavra batismo? A palavra batismo, ela vem de uma palavra grega que significa baptizen, ou seja, você sabe que o Novo Testamento não foi escrito na língua hebraica, ele foi escrito para os gentios na língua grega. Então vem dessa palavra grega, né? Que se diz baptizen, ou seja, o que quer dizer isso na nossa língua? Significa imergir, mergulhar. É como se você tivesse um tanque cheio de água e você vai lavar ali uma panela, aí você mergulha a panela, ela se perde, foi mergulhada dentro daquele tanque de água. É isso que significa o batismo. Agora vamos para o verdadeiro batismo, que nós entendemos que é o qual Paulo quer dizer em Efésios 4 em diante. Vamos lá, Romanos capítulo 6, tem que ter a mente bem aberta. Paulo diz, vou repetir para você entender, quando eu era menino eu pensava, sentia e agia como menino. Quando eu vinha a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então,
A gente passa uma meninice muito grande no começo da vida de fé durante muitos anos, mas quando eu aprendo, o evangelho se abre, então eu começo a deixar as coisas de menino e me levar para aquilo que é perfeito. Então vamos lá, Romanos capítulo de número 6, ele começa fazendo uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? O que Paulo está dizendo aqui? O que é o pecado? O pecado eu vou removido na cruz, eu vou permanecer naquela minha velha vida, com a minha velha mentalidade, cometendo os mesmos erros, me prostituindo, sendo pessoa errada. Eu vou permanecer no pecado para que essa graça seja abundante? Paulo fala: de modo nenhum. A partir do momento que eu criei, eu fui salvo, eu sou uma nova criação. Eu não tenho mais nada a ver com a mentira, com o engano, com o adultério, com a exploração, enganar as pessoas com as segundas intenções. Entende? Não tem mais nada a ver com esse mundo. Eu vivo no mundo. Eu tenho que trabalhar, me alimentar, viver, mas eu não tenho mais a mentalidade do mundo. Eu gosto daquilo que é certo, que é honesto, que é verdadeiro, que é sincero. Quando a gente fala assim, você vai ver que tem tanta coisa na tua carne que não quer ser sincera, que não quer ser honesta, que quer pender para o lado errado. Sim ou não? Não é? Aí você fala assim: meu Deus, eu não sou bem santinho assim. Porque dentro dessas minhas entranhas aqui vem: pastor, se o senhor lesse a minha mente, eu penso cada coisa doida, pastor. Aí o homem diria assim: pastor, se o senhor lesse a minha mente. Eu falei só para a mulher no começo, né? Eu penso cada coisa doida, eu não falo para ninguém. Você viu como você é esquisito? Mas nós que nascemos de novo, nós gostamos do bem. Nós não gostamos da mentira. Nós não gostamos de enganar ninguém, de explorar ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Não gostamos de explorar ninguém, de enganar, do ódio, da ira, da raiva, do ter vantagem em tudo. Não. Nós somos do bem. Nós somos do bem. Agora perdi o que eu estava falando aqui. Cadê os universitários para me ajudar aqui? Então, assim, como viveremos ainda no pecado? Então, nós não gostamos das coisas erradas. Não dá mais para viver com aquela velha vida, aquele comportamento errado, roubando, enganando, mentindo, tendo ódio. Como eu vou viver? Agora, será que eu ignoro o que aconteceu comigo? Olha lá. Vamos ler de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Agora, como é que eu morri para tudo isso? Como é que eu me tornei uma nova criação? Segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, que é salvo, é uma nova criação. Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Como é isso, olha lá? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós o que para ele morremos? E ele diz: ou porventura ignorais o que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em quê? Na sua morte. Fomos batizados na sua morte, nós somos batizados em Cristo. Isso não é mergulhar alguém em água e sair da água: estou salvo, eu obedeci. Isso é o batismo da lei, da velharia. Eles acham que isso aí é que salva a pessoa. Não tem poder de salvação nenhum e nem de remissão dos pecados. Nós somos batizados na morte, ou seja, quando eu criei em Cristo, eu fui incluído na morte, sepultado, imerso na morte de Jesus. Vamos lá. Quando Adão pecou, você existia? Não. Adão pecou, o primeiro casal pecou, toda a raça humana estava embutida naquele casal. Deus havia dado uma bênção para eles: crescei, multiplicai, enchei toda a terra. Eles cometeram o pecado, se estragaram e tiveram filhos e filhas. Todos os filhos e filhas nasceram estragados. Você é estragado ou sou só eu? Nós somos estragados? Nós somos um monstrinho ambulante, né? Já viu que você é um monstro estragado?
Só o outro está errado, eu estou certinho, sempre. Você já viu que você é um defeituoso? Vou falar a mesma coisa. Tem um monte de sentimento, pensamento, desejos errados, quer fazer tudo errado, vive camuflado. Põe um palestrorzinho em gravata, vai para a igreja, paz de Deus, graças a Deus, paz do Senhor. Oh, meu Deus, glória! Todos nós nascemos estragados. Uma criancinha bonitinha que nasceu lindinha, é uma víborazinha, nasceu estragada. Ninguém ensina ela a mentir, daqui a pouquinho ela está mentindo. A primeira palavra, às vezes é mamãe, mas a primeira acho que vai ser não, que ela não quer obedecer de jeito nenhum. Então, nós herdamos isso por nascimento. Nós não tivemos a escolha de estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu escolher comer ou não. Adão escolheu por mim, eu estava incluído em Adão, e eu fui levado pelo pecado dele, nasci estragado aqui na terra. A raça humana é uma raça deteriorada, estragada, que se destrói, não precisa nem fazer nada, ela se destrói, está se matando. Nós estamos incluídos em Adão. O que Deus fez para nós que cremos? Quando eu criei em Cristo, eu fui incluído, é uma morte inclusiva. Eu fui incluído na morte, eu fui sepultado na morte, eu fui imerso na morte. Cristo morreu, nós todos morremos. Adão pecou, nós todos pecamos. Cristo morreu, fui incluído, Deus me incluiu. Todos nós fomos sepultados na morte dele pelo batismo. Então, o verdadeiro batismo na nova aliança é isso. Eu fui sepultado. O próprio Deus me batizou, me incluiu, me sepultou na morte de Cristo. Ele eliminou o meu passado, me sepultando na morte de Cristo. Eu fui sepultado ali pela morte. Por isso que o teu passado você pode lembrar. No passado eu era criança, eu sofri. Minha mãe... A gente era muitos filhos, então minha mãe pegava a maçã, eu lembro disso, ela dava uma casquinha para aquele lá, mas o carninha da maçã dava para o mais novinho, porque tinha mais 6 atrás dela. Que sofrimento, eu vim de uma família apertada, que a gente comia pão duro, né? Seja lá o que foi que você passou, quem foi teu pai, tua mãe, se você fez coisas certas ou fez coisa errada, se roubou, se adulterou, o que está em Cristo é uma nova criação. Por quê? Porque o velho homem foi sepultado na morte de Cristo. Todo o seu passado com você junto, aquela velharia, foi sepultado na morte de Cristo, imergido ali e fim. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Acabou o teu passado, você pode lembrar, mas acabou. Por isso o teu passado não pode dominar o teu futuro, seja lá o que você passou. Agora que eu tenho entendimento, quando o passado vem, para por aqui. A minha mente não é mais escravizada por recordação do passado, por recordação de sofrimento, por recordação de doença. Minha mãezinha, tudo maravilhoso, eu amei a todos, mas o meu passado não governa mais o meu presente. Aquilo para mim acabou, foi sepultado. Eu não sou mais aquele. Sou uma nova pessoa. Estou em Cristo. Fui sepultado na morte pelo batismo, na morte de Cristo. Acabou. Não preciso ficar indo lá no passado para ser curado interiormente. Volta a fazer regressão. Vai lá no seu passado. A tua mãe te desprezou. Agora Jesus vai pegar na tua mão. Vem andando com Jesus até os dias de hoje. Você vai ser curado. Tudo isso é uma tolice. Isso aí não é evangelho. Isso aí não é evangelho. É farsa. Vamos em frente. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos o quê? Sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós somos sepultados na morte pelo batismo. Esse é um só batismo que Paulo fala. Sepultados na morte. Então, eu estava incluído em Adão, nasci condenado. Deus liquidou esse velho Adão na cruz, me sepultando na morte de Cristo. Então se considere morto para o seu passado, morto para as coisas erradas, morto para as suas recordações
passado, morto para aquele homem monstro que você era. Ainda você está aí cheio de coisa dele, mas você morreu para isso. Através do batismo na morte do Senhor Jesus Cristo. Morreu ou não morreu? Continua. Agora, olha que Paulo explica isso direitinho no verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, você foi unido com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, eu fui unido com ele na semelhança da morte. Eu fui unido, fui sepultado com ele na morte pelo batismo. Agora no terceiro dia Cristo ressuscitou. Eu também estou incluído. Eu ressuscitei com Cristo. Onde é que eu ressuscitei? Aqui dentro, na minha mente. A nova criatura nasceu, brotou, entende o Evangelho. Fui ressuscitado. Ressuscitado com Cristo. Eu já saí da morte. Já saí da condenação. Pela fé. Ressurgi, acordei para o Evangelho. Acordei, ressurgi, saí da morte. Eu estou vivo, tenho a vida eterna dentro de mim agora. Você acredita no que eu estou dizendo? A minha mente, pastor, mas está escrito, isso é o poder do Evangelho. Quer ver? Marca aí Romanos 6 e vai ali para Colossenses 3, onde Paulo expressa isso de uma maneira poderosa. Efésios, Filipenses, Colossenses, né? Olha que Paulo fala no verso 3, aliás, capítulo 3. Paulo fala assim, portanto, abra aí para me acompanhar. Eu estou te falando uma coisa totalmente espiritual. Naturalmente, seria muito mais agradável, você gostaria, se eu viesse falar como tomar posse da bênção. É hoje, o milagre vai acontecer. Hoje você vai tomar posse da bênção. Grita, irmãos, bate palma. É hoje, fala. Todo mundo, é hoje. Isso atrairia muito mais a tua carne. Mas olha o verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, qual é a minha direção? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestos com Ele em glória. Então, se você ressuscitou com Cristo, ressuscitou ou não? Foi incluído na ressurreição, acordou, a tua mente abriu, entendeu o Evangelho, sente a nova vida em você, o novo coração. Agora qual é o alvo? Buscar as coisas do alto. Aprender, caminhar, ser construído, ser educado, aprender, progredir no conhecimento das coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A tua vida está guardada, oculta com Cristo em Deus. Vamos lá, volta agora a Romanos 6, caminhando já para o finalzinho. Romanos 6, vamos continuar lá. A partir do verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós na nova vida. Você é uma nova criatura, você não tem uma nova vida hoje? Depois que entendeu o Evangelho, não abriu o teu entendimento, os teus valores não são outros, né? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. O que é o corpo do pecado? Essa natureza humana. E não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porque a pessoa, depois que acontece isso, ela não é mais aquela pessoa escravizada pelo pecado, porque ela é uma nova criatura, ela ressurgiu. Ela foi unida com Cristo na morte. Esse é o poder da verdadeira libertação, o conhecimento. Então, o que Paulo tem em mente quando fala um só batismo? Voltemos agora para Efésios 4. Vamos lá, Efésios 4.
o verso 5. Abriu aí direitinho, chegou lá? Aqui você vai ter que trabalhar ou no celular, né? Para abrir aí a Bíblia, ou folheando as páginas, porque vai para lá e vem para cá na Bíblia o tempo todo. O tempo todo trabalhando no que está escrito. Então olha o que ele diz, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Que batismo é esse? O batismo de João Batista antes da cruz? Não. Esse é o verdadeiro batismo, quando Paulo fala um só batismo. É o batismo na morte, o sepultamento na morte do Senhor Jesus na cruz. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém, vamos ficar em pé e vamos fazer aquela breve oração, né? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente em espírito e na verdade. E lembramos quando Jesus disse em João 8, 31 e 32, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta o homem. Assim, Senhor, oramos por todos quantos receberão esta palavra ainda hoje. Que abra o entendimento de todos eles. Que as coisas de meninos, de infantis sejam deixadas de lado. E as coisas no entendimento de um homem maduro sejam assumidas e cridas. Crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Agora pode